pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, que esse final de semana eu fiz um curso de noivos. Eu sou católica e a Igreja Católica exige fazer o curso de preparação de noivos. Então, durante o curso eu pensei, gente, quantas pessoas não ficam noivas e ficam perdidas assim, fazer o que eu vou fazer agora? Então eu resolvi gravar um vídeo, uma série de vídeos na verdade, de diário de noiva. Então a primeira coisa, o primeiro vídeo dessa série é o que fazer depois que você fica noiva. Fiquei noiva, e agora? Depois que eu sempre sonhei, na verdade, com o meu pedido de casamento, como seria e tal, e o Fábio me surpreendeu. Foi nesse ano, na verdade, no final de semana do meu aniversário. Eu tava fazendo um vlog e eu peguei algumas coisas de como que foi. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, se alguém quiser ver, fica à vontade. Então eu separei algumas coisas aqui. A data, depois que a gente, tô noivo, que a gente contou a gente conversou entre si e resolveu uma data. Como a gente comprou um apartamento na planta e a previsão de entrega para ele é abril do ano que vem, a gente falou assim, se a gente jogar para julho, fica muito perto, o apartamento pode atrasar, que geralmente acontece. Então vamos jogar para o final do ano e a gente que dá tempo do apartamento ficar pronto e tudo e tal, dá tempo da gente preparar o casamento. Isso foi em junho, um ano e meio praticamente pro casamento, e a questão financeira também fica boa pra gente, e não concilia a tumultuar questões financeiras do apartamento e do casamento junto. A gente já vai planejando isso tudo junto. Então a gente escolheu a data em conta disso, você tem que pensar em tudo, que você vai ter que ter um tempo para pagar. O meu buffet que eu escolhi, a maioria daqui da cidade, ele divide do dia que você fecha o contrato até uma semana antes do casamento, tem que estar tudo pago. Então, aí que a gente quis, mas todo mundo fala, tá muito longe, pra que vocês marcaram longe desse jeito? É tudo planejado, gente, pra gente não ficar com uma dívida depois de casado, porque depois de casado a gente tem que ter dinheiro pra se alimentar, dinheiro para pagar as contas de todo mês. Como a gente tem uma empresa no nosso nome, a gente tem despesa com a empresa também. Então isso vai. Enfim, a gente definiu a data. Depois que a gente definiu a data, que foi lá mesmo, a gente foi e comunicou a família, que como foi uma surpresa, a gente estava em outra cidade, a gente chegou e comunicou. Enfim. Aí, tá pra você fazer noivado ou não, a gente não quis fazer o noivado porque a gente ia gastar em torno de R$1.000 pra fazer um noivado simples. E olha que eu gosto de fazer eu mesma, decorar muita coisa, e ia ficar simples, ia ficar caro desse jeito. Então a gente resolveu não fazer porque R$1.000 num casamento conta muito, muito mesmo. Tudo que você puder economizar, você economiza. Outra coisa que você tem que fazer quando você for fechar qualquer contrato, lista de convidados. Eu sei que é difícil fazer as listas de convidados, porque até lá pode alterar alguma coisa, mas você precisa saber quantos convidados você vai ter na sua festa de casamento para você fazer os orçamentos todos do casamento. Então a gente fez uma lista. O nosso casamento a gente optou não fazer uma festa grande, fazer uma festa para 150 pessoas, sendo só os parentes mais próximos que convivem com a gente mesmo e os amigos bem próximos também. Porque questões financeiras nossas, a gente vai pagar tudo sozinho, ninguém vai ajudar. Então o que tá dentro do nosso orçamento é esse. A gente queria convidar todo mundo que tá ao nosso redor, mas infelizmente a realidade é outra, gente. Depois que a gente definiu essa lista, que a gente já sabia, já tinha conversado com alguns amigos como que funcionava pra você fazer o orçamento. O primeiro contrato que eu fechei assim, que eu não abria mão, era o fotógrafo. Nosso fotógrafo é o Fernando Cândido. Eu vou deixar a página dele do Facebook e o site dele, o blog dele aqui embaixo. Gente, ele pra mim é perfeito. Eu sempre quis fazer meu casamento com ele. E ele me mandou o orçamento, foi super atencioso, ele me ganhou nessa questão. É um orçamento bem caro, mas ele me ganhou nessa questão da atenciosidade dele e
de todo o trabalho dele. Eu conversei com ele no Face, ele me mandou, respondeu super rápido, não ficou enrolando. E me mandou o orçamento, eu quase caí pra trás, mas tudo bem, não tava fora de realidade de nenhum outro fotógrafo, tava mais ou menos no padrão, mas o trabalho dele vale cada centavo, só pela educação que o Fernando Cândido tem, vale cada centavo que a gente paga pra ele. Até o dia que a gente foi fazer reunião, conhecer o escritório dele, eu queria ficar lá pro resto da vida, tanto que lá é lindo. E o Fábio foi comigo em todos os momentos, peço a opinião dele, isso é muito importante para ele ficar a par de tudo. E ele realmente gostou do Fernando também. Então é um excelente trabalho, acho que vale a pena quem for daqui da região. A gente mora em Catalão, Goiás, Uberlândia é bem aqui perto, Pameri, Anápolis, até Goiânia, não sei. Eu acho que vale a pena contratar o serviço dele. Então a gente fechou o fotógrafo, que a gente não abria mão, e a gente já passou a data para ele, os locais que a gente queria. Então ele também dividiu pra gente deu uma entrada, dividiu, e a gente tem que pagar até 10 dias antes do casamento. Então essa parte é bem legal, que dá pra aproveitar. O buffet. O buffet, como eu já falei, você precisa saber quantas pessoas você... Na reunião que eu fiz buffet, eu fiz orçamento com 2 pessoas que eu cogitava, o resto eu não queria nem fazer porque pra mim era um ou outro. Então a gente fez a lista de convidados, passou, a gente fala as exigências que a gente tem, o que a gente quer e como a gente imagina. Então ele te passa um orçamento e aí que tá o negócio, ele te passa um orçamento. Eu e o Fábio, a gente falou assim, nossa, é barato, porque todo mundo fala que é caro. E um do buffet falou pra gente, olha, tá barato porque vocês não estão pensando que vocês vão pagar dia do noivo, vestido da noiva, lembrancinha, convite, DJ e mais outras coisas que não estavam incluso, igual doce, bebida. E realmente a gente foi colocar no lápis 18, o orçamento da gente é dado em torno de 18 mil. Era caro porque a gente precisava de mais uns 1.000 e algumas coisas por aí, porque é tudo acima de R$ 1.000, gente. Então tem algumas formas de você economizar, depois eu vou dando algumas dicas ao longo dessa série. Então a gente deu uma cortada no orçamento, cortou um pouco de quantidade, a gente tinha feito para 200, mas nossa lista no papel tinha dado 126, a gente dobrou para 200 para saber o orçamento. Aí eu falei assim, gente, 126 para 50, vamos colocar 150, que fica mais fácil depois, se é um ou outro, a gente compra separado, não precisa dobrar, a gente vê isso mais pra frente. Então a gente fez o buffet, a única coisa que eu falei pra ele é que eu queria cadeiras de metais, aquela cadeira Tiffany é super cara, gente, e ela é desconfortável, então assim, vai muito do seu gosto, se você quiser gastar horrores com aquela cadeira, e é uma coisa desconfortável, não tão importante. Então o que a gente deu importância pro nosso casamento foi do buffet a comida. A gente só pediu pra não faltar comida, nosso cardápio é bem farto. Então, a única coisa que eu pedi foram as cadeiras e a comida que não pode faltar. Então, ele fez o orçamento, enxutou bastante. Isso tudo negociável. Se você pagar, você consegue um desconto, mas nem sempre a pessoa tem 18, 20 mil guardado no banco, porque não era uma coisa que a gente tinha noção. A gente abriu uma empresa e gastou muito, o dinheiro que a gente tinha guardado foi pra lá. Então, vamos pensar nisso. Ele falou pra gente, coloca no lápis quanto que vocês querem gastar e quanto vocês vão gastar com cada coisa e ver se o meu orçamento tá bom pra vocês. A gente não tem nada guardado, pra falar sinceramente. A gente vai juntando agora, que a gente tem a noção de quanto que a gente vai gastar. Lógico que você fala assim, quanto eu quero gastar? Eu quero gastar pouquíssimo, não quero gastar muito pro casamento, porque eu quero viajar. Então, nosso orçamento tá bem enxuto, mas dá pra você juntar, se for no caso de 1 ano e meio de antecedência até lá, você gasta menos. E o salão a gente já tinha noção do salão, e como tem 1 ano e meio de antecedência, a gente vai casar em dezembro, tem muita formatura, muita correria, a gente já fechou o salão. O salão a gente resolveu pagar à vista, porque ele não é tão caro assim, e a gente ganhou um desconto para economizar para fazer os convites, por exemplo. Então vale muito a pena, se for, a gente tem salões aqui até de R$ 5.000, a gente não precisa de um salão de R$ 5.000, a gente quer uma coisa simples, então a gente pegou
Um que é lindo, maravilhoso, que eu espero que vocês venham quando eu estiver arrumando as coisas. E barato, então juntou o útil ao agradável. Então a gente tem que colocar na balança também isso aí. Quanto maior, mais decoração e por aí vai. Ah, o nosso buffet, esqueci de falar, foi junto com a decoração, buffet e decoração. Então o valor englobava tudo. Que é legal você fazer isso tudo junto, não fazer decoração e buffet separado. A gente fez decoração, buffet e cerimonial, que é uma coisa de extrema importância cerimonial para te guiar ao longo desse caminho, para você não fazer besteira. Importante. Outra coisa que eu coloquei aqui é a igreja. A igreja é uma parte bem complicadinha, igual eu falei, esse final de semana a gente foi fazer curso de noivos. Todo mundo fala que eu não vou, na verdade eu já ia falar, mas eu não vou falar, eu vou deixar pra gravar um vídeo sobre essa parte de curso de noivos separado, a parte da igreja burocrática separado. Então, assim, você tem uma noção de onde você quer casar. A gente tem sorte que a igreja que a gente quer, ela não é uma igreja muito tradicional de festas aqui na nossa cidade, não é igreja concorrida para festa. Mas a igreja, aqui tem 3 paróquias, você tem que escolher, geralmente você escolhe a que você frequenta, a gente não vai escolher a que a gente frequenta porque depois do curso de noiva, a gente gostou muito da paróquia que a gente fez o curso de noiva e a gente vai começar a frequentar lá. Então, são todas diferentes, não tem como falar, mas você já tem que saber uma data, fazer o curso de noivos e conversar com o padre, algumas coisas pendentes, tá? Então, para você casar na igreja, você precisa ser batizado, na igreja católica você precisa ser batizado, ter feito a primeira Eucaristia e crisma. Então, esses são os 3 sacramentos que você precisa ter. Então, a igreja é isso, não tem como você ficar adiantando, geralmente você tem que marcar no mínimo 2 meses e alguns meses de antecedência, que eu não sei se são 6 meses antes, alguma coisa assim, mas eu vou ver isso direito e no outro vídeo eu gravo pra vocês só a parte de igreja. A planilha é uma coisa muito importante você fazer. Eu vi que a Bruna Dalcin fez no blog dela e colocou uma planilha lá, então eu vou deixar o link aqui do blog dela para vocês acessarem, que isso é muito importante, gente. O quanto você quer gastar com isso, quanto você quer gastar com isso. Dá pra você economizar muito pesquisando, muito mesmo. Os DAIs hoje em dia, você fazer suas coisas, algumas coisas do casamento, igual convite, coisa fácil de fazer, lembrancinhas, o guardanapo, o porta-guardanapo já economiza bastante se você colocar na ponta do lápis. Então, é muito importante fazer uma planilha para você se controlar e ver quanto que você conseguiu economizar. A parte de economizar, você realmente precisa economizar. Você precisa, tipo assim, cortar os gastos. Eu e o Fábio saímos todo final de semana, a gente já não sai todo final de semana. Quando você vai comprar alguma coisa, você fala assim, realmente eu preciso disso? Ou é minha vontade? É vontade vezes precisar, necessidade. Então você pensa muito nisso e fala assim, olha, esse tantinho aqui vai fazer diferença no meu casamento. Então, é uma coisa assim, eu já não compro roupa, muito raramente, só de extrema necessidade. Sapato, não importo de repetir e tal, mas eu prezo o meu casamento, a minha lua de mel, meu apartamento. No momento, meu objetivo é esse. Então, eu economizo nesse. Eu estou gastando no momento com aparelhos pra eu trabalhar e ganhar mais dinheiro, entendeu? Eu tô investindo na minha profissão pra render mais, pra eu conseguir economizar. Mas comigo mesmo quase não estou gastando. Por isso que eu não tenho vídeo de favoritos do mês. E algumas de look, tá muito difícil. Porque a gente tá trabalhando muito pra conseguir fazer tudo como a gente sempre sonhou. Então depois eu faço outro vídeo também ensinando como economizar, ajudar a ganhar mais dinheiro, como você render mais. Fazer uma pesquisa sobre tudo que você quer, o preço do mercado. Não que você vá fechar agora, mas eu fui ver vestido, fui ver a primeira vez que eu coloquei um vestido de noiva pra ver qual que era o modelo que ficava melhor pra mim, pra eu ter noção quando eu for pesquisar, quando eu for alugar o meu vestido, pra eu ver tudo direitinho. Então você tem que, tipo, vai no lugar mais top pra você ver quanto que é o preço máximo, e aí você estima, ó, eu não preciso disso tudo,
eu quero um preço entre esse e esse, pra você ter noção. Então é melhor, ficou noiva, pesquisa tudo e depois você fecha. No meu caso, eu pesquisei 2 buffets, o fotógrafo eu nem quis, o Fernando me mandou, tá dentro, a gente consegue pagar? Consegue, então vamos com ele, porque ele eu não abro mão, porque eu sei que vai ficar de muita qualidade. E os padrinhos, todo mundo falou assim, nossa, mas você já convidou os padrinhos? Eu quis convidar os padrinhos porque é o seguinte, o nosso casamento é em dezembro é férias, geralmente todo mundo viaja. Então, hoje em dia a gente compra o pacote de viagem bem antes, pra ficar bem tranquilo, né? Então, olha lá, a gente precisava convidar pra pessoa não fechar nada, entendeu? E a gente fez todo. A pessoa, nossa, mas eu nunca tinha visto isso. A gente fez uma caixinha de convite bonitinha, que eu peguei inspiração na internet. Eu já gravei o vídeo quando eu tava fazendo, vai ser liberado depois, porque tem gente que ainda não recebeu o convite. Então é melhor eu entregar o último e liberar o vídeo. Então fica ligados aqui que vocês vão ver o convite dos padrinhos pra ver se a gente pode contar com eles, se eles aceitam e tudo. Então essas foram as minhas dicas sobre o que você fazer depois que você fica noiva. Gente, não deixa tudo pra depois, porque você não consegue organizar. Consegue, mas fica tudo mais caro, tudo mais caro. Então é melhor você fechar agora. Uma dica muito importante que eu lembrei, quando vocês forem ver o buffet com muita antecedência de um ano para o outro, cuidado com as taxas de aumento. Porque de um ano para o outro a taxa aumenta o alimento, vocês sabem que aumenta tudo. Então pede o orçamento, olha no contrato que aquele valor que você fechou nesse ano não vai aumentar para o ano que vem. Porque às vezes você fecha, por exemplo, uma festa de 15 mil, que o ano que vem ela já tá 20 mil. Então, você não estava preparado, você vai arrumar 5 mil de onde? Se você já estava contando, né? Provavelmente tem que tirar de algum lugar que provavelmente seja a lua de mel. Então, isso é muito importante. Cuidado com os contratos, leia os contratos extremamente. Cuidado com essas coisas de casamento. Pesquisa se alguém já fez. Aqui na minha cidade é pequena, então a fama corre muito rápido. Então eu tô tranquila, que eu sei que eu estou nas mãos de profissionais excelentes. Então, vamos pensar nisso aí. Então é isso, se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostaram, deixa aqui embaixo ou no blog. Como eu falei no último vídeo, em qualquer lugar vocês conseguem falar, às vezes eu não respondo rápido porque eu tô trabalhando. Mas, deixa o contato aqui comigo. E eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Em breve eu vou gravando mais e vou liberando. Então, um beijo e até a próxima.